Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha história com a costura, quando foi que eu comecei a costurar. E para quem é novo por aqui, eu me chamo Sara, eu gosto muito de costurar, como dá pra ver pelo meu cenário, né? Então aqui no YouTube você encontra vários vídeos que eu compartilho as minhas peças, minhas criações. Então se você gostar do conteúdo, se inscreva, tá bom? E eu vou tentar contar a minha história por ordem cronológica, porque não tem roteiro nenhum. Então, bora lá. Na minha adolescência, eu era aquela adolescente que quando ganhava uma peça de roupa que ficava folgada ou apertada, eu tava dando jeito lá, né? Sempre fazia customização nas minhas roupas. E quando eu tinha 16 anos, eu ganhei um sobretudo da minha avó. Ela viajou para São Paulo, trouxe algumas roupas e entre essas roupas tinha um sobretudo muito bonito, xadrez. Ele ficou muito curto em mim. Aí eu decidi fazer o quê? Uma saia. Vou fazer uma saia, peguei uma saia que eu já tinha pronta, cortei no tamanho certinho, fiz um babado nessa saia, ficou muito bonitinho, até hoje eu lembro. Só que eu fiz à mão, eu costurei com agulha e com a linha à mão. Todos os acabamentos, bainha, coloquei zíper, tudo coloquei à mão. Aí tá bom, eu gostei muito de ter feito à mão, né? Só que uma vez, eu e minha mãe, a gente tinha ido à feira, e na feira tinha uma bancada de um senhor que estava vendendo algumas bungigangas, né? Aí entre essas bungigangas tinha o quê? Uma máquina de costura. Mas não era qualquer máquina de costura, né? Era aquelas máquinas à mão, que você aperta assim, né? E haja a mão pra ficar apertando, né? Aí eu comprei, achei muito legal, porque eu nunca tinha visto. Aí eu, nossa, uma máquina à mão, uma máquina de costura à mão, achei muito legal. Era uma máquina azul, lembro muito bem dela. Essas máquinas parecem um grampeador. Vou até colocar uma foto aqui pra vocês verem como elas são, né? E aí eu paguei quanto nessa máquina? Eu paguei R$ 5. R$ 5 foi o preço da minha primeira máquina de costura. E muito legal, achei muito legal. Nossa, eu tenho uma máquina de costura, agora eu vou fazer um bocado de coisas legais. Ah, eu acreditava, né? Aí tá bom, eu tinha uma máquina de costura que eu conseguiria fazer algumas coisas, né? E inventei de comprar um tecido jeans. Comprei um tecido jeans para fazer uma saia. Ai, que legal, né? Fiz a saia com babado também. E fiz eu não costurei essa saia na máquina completamente, porque essa máquina, quando ela costura, né? Se você puxar um fio, ela sai descosturando tudo. Aí eu fiquei com muito medo, né? Meu Deus, se eu tivesse vestida, a saia vai desmanchar toda. Aí eu só fiz o acabamento da bainha com essa máquina. Que costura a mão, né? Também porque é difícil, né? Ficar assim, o tempo todo com a mão, o tempo todo, o tempo todo. Mas ela foi útil, porque o acabamento dela ficava muito bonitinho, né? A bainha ficou muito bonita. E ficou bom. Eu vi que ficou bom, minha mãe viu que ficou bom. Falava até para as pessoas que eu costurava, tinha feito roupa à mão. Então, né, ela sempre ficava falando, "Não, ela fez roupa à mão, ela fez a roupa à mão." Tá bom, aí a gente teve a ideia de comprar uma máquina de costura. Eu acho que a ideia foi dela. Ela falou, bora comprar uma máquina de costura para você. Aí, tá bom, aí ela pegou um dinheiro emprestado, e a gente veio aqui no centro da cidade, fomos numa casa de máquinas usadas e compramos uma máquina. Pagamos R$ 300 pela máquina, foi aquela máquina lá do fundo. E muito legal, nossa, meu Deus, minha primeira máquina. Eu lembro que eu fiquei muito contente mesmo. Cheguei em casa, fui testar a máquina, né? Não sabia eu que existia a linha e a bobina, né? Só coloquei a linha só na parte de cima. Fui testar a máquina, não testou, não funcionou. Aí eu, meu Deus, não funciona a máquina. Aí eu lembro que minha mãe, ela tinha uma amiga da igreja que ela costurava. Aí ela falou pra eu ir lá na casa dela pra ver como que funcionava a máquina, né? Fui lá na casa dela. Feliz e contente, né? Porque eu estava aprendendo e aprender a passar a linha na máquina. E o engraçado é que a máquina dela era a mesma que a minha. Igual, igual. Ela me ensinou a passar tudo direitinho na máquina, o que funcionava, o que era o pé, levantava o pé e essas coisas assim. Me ensinou que existia uma bobina. Nossa, ele foi um despertar, né? Aí me ensinou que existia uma bobina, que enchia a bobina, né? E colocava a bobina na máquina. Aí ela pediu para eu passar um tecido na máquina para testar, para ver se estava funcionando bem, né? Aí peguei um pedaço de tecido e passei. Passei, bem legal, né? Vi que costurou, ficou linda a costura. Aí ela falou bem assim, tem coisas que a gente nunca esquece, né? Ela falou bem assim pra mim.
nossa, você tem um dom, viu? Aí eu, nossa, eu tenho um dom de costurar. Aí ela me falou que eu tenho um dom de costurar só porque eu passei um retalho na máquina, um retalho com a costura reta assim, ó, direto. Mas aí ela viu que eu não vi, né? Ela viu que eu tenho dor de costurar, mas eu fiquei com aquele na cabeça, nossa, eu tenho dor de costurar, eu tenho dor de costurar. Aí eu voltei pra casa, feliz e contente novamente, porque eu tinha uma máquina de costura que costurava e eu sabia, né, passar a costura. Comecei a comprar alguns tecidos. O primeiro tecido foi o tecido de tricoline, um tricoline azul. Depois comprei tecido de crepe para fazer uma blusinha, muito bonitinha. Eu lembro até a cor, que era rosa. Aí comprei, fui fazendo, fui pegando roupas prontas já para usar como base e fui testando, fui testando. E ficou saindo legal, né? Claro que não ficou saindo perfeito, porque era a primeira vez que eu estava fazendo, né? Mas com prática, sempre estava lá, sempre praticando, sempre praticando. Só que eu não praticava direto porque eu estagiava pela manhã, estudava pela tarde e só tinha os fins de semana, feriados e esses períodos assim livres, né? Pra aprender a costurar, mas eu sempre estava lá, né? Mesmo nesses dias. Aí estava sempre querendo fazer uma roupinha nova, porque eu venho de uma família pobre, então não tinha muitas condições de ficar comprando roupas, né? Era só naquelas ocasiões especiais e olhe lá as ocasiões, né? Aí eu sempre queria ter uma roupinha, então eu comprava tecido e fazia as roupas para mim, já que eu tinha uma máquina de costura, né? Aí tá bom, a minha mãe ficou sempre dizendo para as pessoas que eu costurava, que eu costurava. Tava aprendendo a costurar, né? Mas ela via que saíam os resultados bons e agradáveis, aí ficou dizendo para as pessoas que eu costurava. E foi indo, né? Aí eu fui pegando ajustes de roupa, muito legal. Tipo, eu conseguia ganhar um dinheirinho com ajustes de roupas. E passei um período só levando a costura como hobby, né? Porque eu não saía dizendo para as pessoas que eu costurava. Eu teve uma fase na minha vida que eu não queria que as pessoas soubessem que eu costurava. Eu queria costurar, gostava muito de costurar, mas não queria que as pessoas soubessem por quê. Minha cabeça, olha. Eu achava que costura era só os mais velhos, as mulheres mais velhas que costuravam. Repare. Porque assim, adolescente, né? Aquela adolescente, aquela vibe da adolescente. E repare, uma menina com 16 anos que costura. Eu tinha esse preconceito, né? Mas graças a Deus que foi embora, né? Desapareceu. Aí minha mãe também foi dizendo, né? Que eu costurava, então eu não conseguiria me esconder. Aí tá bom. Aí eu fui pegando sempre ajustes na maioria das vezes. E uma pessoa ou outra que conhecia, que sabia que eu costurava, pedia para fazer uma peça que tinha achado bonitinha e eu fazia para ela, né? Me arriscava. Mesmo sem saber modelar, eu ia me arriscando, tá? Eu pegava sempre roupas prontas ou tentava pegar, assistia a algumas aulas na internet sobre modelagem, então eu fui aprendendo aí. Só que muitas vezes 90% do tempo foi assim, na prática mesmo, na raça lá, desmanchando, costurando de novo, e lá eu ia. Aí, teve um período que eu fiquei sem costurar, foi uns 6 meses sem costurar porque minha máquina deu problema, né? E eu acho que foi em 2018. Aí foi só 6 meses, mas depois eu já voltei. Mas assim, de 2014 a 2020, eu levava a costura muito como hobby. Assim, 2020 e 2019, no fim de 2019, eu levava muito costura como hobby. Tipo, as pessoas sempre falavam, nossa, por que você não investe na costura? Mas né, eu tava com a mente fechada. Eu queria ter uma profissão que não fosse a costura, né? Porque a costura pra mim era só um hobby. E as pessoas sempre diziam, você costura bem, porque você não trabalha com costura e tudo mais. Minha mãe também falava isso. Só que eu não, quero trabalhar com alguma coisa que... Porque eu fiz a faculdade de contabilidade, né? Então eu queria exercer a profissão. Então, por isso que eu não pensava em me profissionalizar na costura, né? Por isso que eu passei esse tempo todo só como hobby. Não pensava em me profissionalizar nem nada. Aí em 2020, eu, tipo, na faculdade ainda também, comecei a fazer, tipo, já que eu tenho uma máquina, né? Comecei a fazer scrunchies, que são aquelas xuxas de tecido, né? Pra vender. Criei até um perfil no Instagram, que hoje é o perfil atual do ateliê. Criei pra vender, vendi algumas xuxinhas, depois parei, mas eu fiquei, sabe, já mexida, né, com a costura. Costurei, vendi. Será que eu consigo fazer outras coisas pra vender, né? Fiquei com isso na cabeça. Aí eu lembro que eu casei em 2021 e fui levando como hobby minha costura, né? Fui levando como hobby, só que eu fazia algumas coisas, porque eu já estava mexida, então eu fazia algumas coisas pra mim, roupas pra mim.
E as pessoas viam, tipo, eu postava no meu perfil e as pessoas dizia que eu tinha feito aquela roupa e tudo mais, então as pessoas sabiam que eu costurava e pedia para eu fazer por encomenda. Aí eu fazia algumas pecinhas, uma lá, outra cá, mas estava, né, já mostrando que eu estava fazendo. Mas eu pegava muito ajustes, então ajustes eu sempre fiz a vida toda, desde quando eu peguei a máquina, mesmo sem saber, tá? Aí tá bom. Aí eu fui fazendo. Aí em 2021 foi o período que eu postei, né, no meu perfil, que eu tava fazendo roupas e tudo mais. E resolvi comprar uma máquina overlock, que é essa aqui, que está aqui para fazer os acabamentos, né? Porque esse período todo atrás, meus acabamentos eram só do zigue-zague, mas ficava aí, ótimo, tá? Aí eu peguei, comprei essa máquina overlock. E em 2022, eu decidi que eu queria investir na costura mesmo. Aí tá bom, então eu vou investir na costura, né? Já que eu tenho uma máquina, comprei a máquina overlock para fazer os acabamentos, então agora eu vou entrar de vez. Aí eu decidi que eu iria sair do meu emprego, que eu estava trabalhando, decidi que eu iria sair do meu emprego e que eu iria investir na costura, porque eu resolvi entrar, me aperfeiçoar mais. Aí, 2022 foi o ano todinho me preparando, né? Me preparando para sair do emprego e investir na costura. Eu não sabia exatamente com qual parte da costura eu queria trabalhar, né? Sabia que eu queria costura, mas o quê? Fazer coisas para vender, necessaire, bolsa, artesanato, sei lá, qualquer coisa. Mas aí em 2022, no fim, foi onde eu saí do meu emprego, né? Foi o ano todo me preparando. Saí do meu emprego, comprei minha máquina reta, que é essa cinza que está aqui, uma máquina nova, né? Porque a outra já estava capengando, né? Sobre a maquinazinha de mão, eu desisti dela faz muito tempo, tá? Eu fiquei com ela bem pouco tempo, fiz só uns acabamentozinhos, né? Então, voltando para a máquina reta, comprei no fim de 2022 e em 2023, em janeiro, eu fiquei pensando muito em me profissionalizar na costura, na modelagem, em alguma coisa para minha costura ficar melhor. Aí eu resolvi fazer um curso, ou curso de costura, ou curso de modelagem. Só que costura, eu tinha muita prática, porque eu tenho desde 2014, né, testando e fazendo roupas e ficando legal, vendo algumas aulas na internet e praticando muito. Então eu pensei o quê? Vou fazer um curso de modelagem, que é para minhas roupas ficarem com corte perfeito, né, ficar com um corte muito melhor. Aí eu comprei em 2023, no início, né, comprei o curso de modelagem para eu me aperfeiçoar mais e a roupa ficar perfeita. E fui treinando, fui gostando. E nesse período, meu marido me incentivou a eu gravar as peças que eu fazia. Eu fazia as roupas pra mim, só que ele me incentivou a gravar. Eu gravei as peças que eu fazia pra mim e as pessoas foram gostando. Aí foi aí que foi crescendo, né? Foi crescendo, fui postando, fui crescendo. Aí eu fui formando a ideia de eu ter um ateliê e estou aqui hoje, né? Com um ateliê já pronto e tudo mais. O curso de modelagem que eu faço é o curso da Marlene Mocai. Vou deixar até o link dele aqui, tá? Caso vocês tenham algum interesse em comprar o curso de modelagem, porque eu tive e até hoje eu estou aprendendo, e isso é muito legal. Estou aperfeiçoando a minha costura. E é isso, gente. Essa foi a história da minha costura. Só que assim, eu tenho que contar um detalhe muito especial da história da minha costura, né? Que quem me incentivou muito para eu costurar foi a minha mãe. Desde o início, ela que teve a ideia de comprar a máquina de costura, né? Ela que pegou o dinheiro emprestado para comprar, então foi ela. Sabe, ela sempre, minha mãe era o boca a boca, né, da costura. Ela sempre falava, oi, Sara costura, minha filha costura, tem uma filha costureira, ela costura, ela faz essas peças. Aí mostrava para as pessoas, ela era minha publicidade, ela sempre estava fazendo. Eu costurava e eu não dizia, mas ela que dizia, né? Ela que ficava sempre divulgando o meu serviço para mim. Ela dizia que, assim, eu não vim de uma família de costureiras, né? Porque ela me falava que quando ela era criança, a mãe dela colocou ela e a irmã dela numa aula de corte e costura, só que elas não tiveram jeito, né? Ela disse que não gostava. Aí, meu Deus, ela teve a chance de ter uma aula de corte e costura e eu não tive, aprendi sozinha. Mas cada um tem a sua área, né? Tem a sua área voltada para a área que gosta, e ela não gostava, mas
eu tive essa afinidade mais com a costura, né, de criar coisas, então eu fui. Só que ela foi o caminho, sabe, pra mim. Ela sempre me dizia porque eu não investi na costura. Eu achava isso muito, assim, legal, né? Minha mãe, ela hoje não está mais aqui, porque ela faleceu no início desse ano, pra minha tristeza, né? Mas eu sou muito grata pelo que ela fez por mim, né, essa vida toda. E é isso, né? Eu gostaria muito de saber a história de vocês com a costura, né? Como foi que vocês começaram? Se teve pessoas que se incentivaram você na costura, né? Porque sempre tem pessoas que sempre falam assim que sua costura é muito bonita, você faz isso muito bem, você borda muito bem, você desenha muito bem. Então, sempre tem aquelas pessoas, né? Então, reflita, tá, gente? Reflita, porque assim, eu perdi muito. Não é porque eu perdi, né? Foi o meu processo pra estar aqui hoje, né? Eu passei muito tempo só querendo como hobby a costura, né? Mas estou aqui hoje, então era o lugar onde eu deveria estar. E eu gostaria muito de saber a sua história, tá? Conta aqui como foi que você começou a costurar. Eu ficaria muito feliz em saber. Vou deixar o link aqui do curso de modelagem que eu faço. E é isso. Então curta, compartilhem, se inscrevam e até o próximo vídeo. Tchau!